Oi, gente do YouTube, tudo bom? Há quanto tempo, né? Sou eu, Larissa, estou aqui de volta, vou aqui me aconchegar, sempre com a minha prótese na mão. Hoje eu quero trazer para vocês um assunto bem importante. Eu quero tentar ajudar vocês a escolherem um médico para poder fazer a realização do explante. Por quê? Sim, tem sido uma tarefa muito difícil para muitas mulheres. Eu até já gravei um vídeo com a Bruna aqui no canal, porque a gente escuta várias atrocidades. Não são o Bidu, vem Bidu. A gente escuta muitas atrocidades quando a gente vai num consultório para poder tirar as próteses. Então, dentre elas são: seu peito vai ficar igual um ovo frito, vai ficar igual um peito de velha, de índia e etc. A Evelyn Regli gravou ontem um vídeo falando que vários médicos falaram que ela ia ficar masculinizada. Gente, obviamente que pra gente ser mulher, pra gente ser feminina, a gente não precisa ter silicone e a gente não precisa ter um volume gigantesco nas mamas. Existem mulheres mega femininas, lindas, incríveis, com pouca mama. Como, por exemplo, a gente tem a Bruna Marquezine, que tem pouco seio e é linda. Então, quer dizer que uma mulher com pouco seio ela é masculinizada? Médicos precisam rever os conceitos. Principalmente homens. Notem que a maioria dos médicos, cirurgiões plásticos, são do sexo feminino, ditando a forma feminina de ser. Então vamos refletir um pouco sobre isso. Mas vamos lá. O meu foco aqui no momento, gente, é falar exatamente sobre como escolher um médico para o seu explante. A gente tem lá no grupo do Facebook, no site, no perfil @explante de silicone, a gente tem uma lista que foi formulada por várias pacientes, sugerindo seus médicos. Simplesmente elas foram lá e fizeram a operação? Não foi só isso. A gente colocou na lista somente os médicos que fizeram o explante em bloco, tá? Que é a retirada do silicone com a cápsula na qual o nosso organismo forma ao redor para envolvê-lo, para proteger. Então, somente os médicos que fizeram a retirada do explante em bloco, ou seja, o silicone com toda a cápsula em volta, foi retirado tudo juntinho e não aos pedaços ou cauterizado, como alguns fazem. Somente esses médicos que fizeram esse explante em bloco que a gente acrescentou lá na lista, tá bom? Tanto que tem o nome das pacientes. Importante destacar que nós não ganhamos nenhum centavo em relação a nenhum médico para divulgar o nome dele na lista ou dela, dos médicos. Não ganhamos nada. Tem alguns médicos que oferecem até descontos na consulta, se falar que veio pelo grupo e tal. E também na mesma lista tem médicos que não queriam estar na lista. Acreditem, tem médicos que não querem realizar explante. Aí a gente não sabe quais são os interesses ocultos desses médicos. Porém, alguns deles recebem pacientes com desdém, com piadinhas. Esse grupo é uma seita, são mulheres loucas querendo tirar, mulheres histéricas. O respeito que a gente merece deve ser o mesmo quando a gente procura os consultórios para poder colocar as próteses, não é? Porém, mulheres que estão em busca do explante, vocês que já foram em uma consulta, vocês sabem direitinho que não é muito assim que a gente é bem recebida, né? Nos consultórios dos cirurgiões por aí afora. Infelizmente. Recentemente eu soube, através de uma colega que fez o explante, gente, é o Bidu, ele quer aparecer no vídeo. Vem, Bidu, dá um alô pro pessoal. Oi, gente, eu sou o Bidu. Tchau, Bidu. Eita, Bidu, pegou no meu cabelo. Então, pessoal, recentemente uma amiga me contou, não sei se procede assim, né, que a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica estaria buscando atualizar os seus membros em relação a como proceder em relação ao explante. Se isso for verdade, ponto positivo, e ainda digo que não fez mais do que a obrigação Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, porque sim, é uma cirurgia específica e os médicos precisam cada vez mais dominar. E eu acho que todo médico que queira não fazer o explante, ele deve ter total liberdade e avisar as atendentes, falar assim: olha, eu não trabalho com explante, ponto final. Acho que ficaria e facilitaria muito melhor pra gente, não é que tá buscando um médico. Bom, quando eu fiz o explante no ano passado, até chegar um médico que realmente pudesse fazer a minha cirurgia, eu passei antes em outros 2 médicos. Então eu vi realmente coisas não muito agradáveis, e o que me fez optar pelo médico que eu escolhi
e que eu não vou citar nomes, né? Porque, enfim, não ganhamos nada em relação a isso, já falei. Foi que ele me passou certa segurança na técnica. Eu não fui, não tive um conforto, por assim dizer. Não fui confortada, amparada, como alguns médicos costumam ter esse amparo, né? De falar, olha, vai ficar tudo bem, não sei o quê. Eu ouvi sim que ele ia dar o melhor dele e tudo, mas eu não fui amparada. Pelo contrário, foi jogada uma realidade nua, crua e severa na minha cara. Tipo assim, olha, seu peito pode não ficar bom, seu peito pode ficar assim, seu peito pode ficar assado. Porém, como ele dominava a técnica e pra mim o que eu queria era me livrar da prótese da maneira segura, correta e com a técnica correta, eu fiz. Então, vamos lá. Dicas para vocês buscarem o médico para fazer o explante. Primeira dica, além de poder buscar os médicos que estão lá na lista e ter em mente de que eles não são médicos que vão te acolher bonitinho, falar, olha, vai ficar tudo bem, tenham em mente isso, porque ainda há muito preconceito, muita rixa em relação a médicos que fazem explante e tal. O que eu quero deixar claro para vocês é que vocês busquem primeiro algum médico da lista, se não sentirem satisfeitas com o médico da lista. Na minha cidade não tem, na minha cidade não tinha na época. Então, o que é que você faz? Infelizmente, se você não tem plano de saúde, vai ter que pagar consulta por consulta para poder perguntar ao médico se ele faz. Eu perguntei no Instagram, o médico me respondeu o que faria. Aí eu marquei a consulta. Então, antes disso, antes de sair marcando consulta com vários médicos, ligue, pergunte, confirme mesmo, peça para as atendentes confirmarem diretamente com o médico. O médico faz explante em bloco, certo? Se ele fizer, marque a consulta e vá lá. Depois que você fizer a consulta com ele, depois que você for lá na consulta, pergunte as coisas básicas, como por exemplo, como é feito o explante em bloco? Você retira toda a cápsula? É importante que toda a cápsula seja retirada. Existem artigos e estudos mostrando que doenças podem ser desenvolvidas nos vestígios das cápsulas que ficam no nosso organismo. Então, é por isso que é importante que a cápsula seja retirada, tá? Pergunte as técnicas, estude, leia sobre o assunto. Não acredite, não aceite tudo que o seu médico falar. Se o médico falar, eu vou deixar a cápsula que não tem problema, você já sabe o que tem que fazer, né? Fugir desse médico. Porque sim, não é bom, não é saudável deixar tecidos inflamados dentro do nosso organismo. Como se a gente deixasse um dedo podre, tá? Então, tá lá um tecido inflamado que é a cápsula que envolve o silicone. A gente não deve manter esse tecido dentro da gente, ok? Então, se pagamos para fazer essa cirurgia, o médico deve fazer o serviço completo, ok? Tem alguns probleminhas, sim. Larissa, minha prótese é submuscular. Se a sua prótese for submuscular, alguns médicos no Brasil ainda não dominam a técnica o suficiente. O Dr. Chun, ele faz cirurgias submusculares com cápsulas bem finas, quase que um papel, e ele consegue fazer em bloco. Então, tudo isso depende da técnica. Muitos médicos no Brasil ainda não dominam muito essa técnica, né? Infelizmente. Porém, alguns retiram a parte da cápsula que está aderida na costela com cauterizador, né? Queimando, ou eles vão devagarzinho para não poder causar problemas no pulmão. Então, a prótese submuscular, ela tem maiores complicações na hora do explante, em bloco, tá? Mas não é impossível de ser retirada em bloco. Existem sim relatos de mulheres no Brasil, inclusive lá no grupo do Facebook, que retiraram em bloco submuscular, tá? Então, diante de confirmar as técnicas que você vai ver no papo se ele domina, se ele não domina. Se ele falar que tira em meia hora, desconfie, porque em meia hora não dá pra tirar cápsula e silicone, em meia hora não é tempo suficiente. Eu não sou cirurgiã, mas óbvio, gente, vamos pensar um pouco, né? Uma cirurgia para retirada de prótese com cápsula vai demorar pelo menos aí 2 horas. Tem médicos que conseguem fazer em 1h30, mas vai ser no mínimo 2 horas, 3 horas, depende dos outros procedimentos cirúrgicos. Mas só o explante vai ser no mínimo 2 horas, ok? Então fiquem atentas em relação a isso. Veja se o médico domina ou não a técnica. Se ele mostrar alguma falha, eu vou ser sincera. Se você tiver pulso firme, rebata. Mas se você viu que ele já não tem essa técnica, esse domínio, cai fora, mulher. Não vai valer a pena você ficar debatendo com o médico, tá? Não vai valer a pena. Vai por mim, não vale. Então, se você viu que ele não demonstra habilidade para poder
fazer essa cirurgia em você, não insista, não vá fazer com ele, tá? Mesmo que outras mulheres já tenham feito, mesmo que seja uma recomendação. Então, muitas mulheres no grupo do Facebook falam que tem medo de dizer os seus sintomas. E aí eu preciso aqui colocar um destaque, um parêntese bem grande. Por quê? Quanto mais a gente falar abertamente sobre isso com os médicos, mais eles vão estar informados. E se a gente não fala dos sintomas que temos, como por exemplo, eu que tive perda de memória, perda de cabelo, fadiga crônica, diminuição da libido, problemas respiratórios, desenvolvi problemas mentais, como por exemplo, nuvem cerebral e vários outros sintomas que eu tive, dores articulares, não sei se eu já falei, porque eu tô falando muito. Então, se eu não falo pro médico que eu tenho esses sintomas relacionados a essa bombinha aqui no meu organismo, como é que ele vai saber? Como é que ele vai se informar? Como é que ele vai entender que é importante a retirada em bloco? Então, Larissa, mas eu joguei meu dinheiro fora indo naquele médico, me deu vontade de levantar e ir embora. Vou dizer um negócio aqui. Não vai embora sem dizer uns desaforos a ele, se ele começar a falar besteira. Sério. Porque ele precisa escutar, gente. Os médicos precisam sim se informar. E muitas vezes, como é que os médicos descobrem doenças? Como é que os médicos pesquisam sobre determinado assunto? Eles precisam escutar os pacientes. Então, se eles não nos escutam, como que a informação vai chegar até a ele, tá? Então, muitos médicos se informam através da gente. Sim, nós somos fonte de informação também. Então, se você viu que o médico, ele tá lá, ok, ele fala que vai fazer o explante em bloco, e você fez os exames e decidiu fazer com ele, ponto importante, firme um contrato com ele. Assine o contrato, leia o contrato antes de assinar. Esteja certa de que no contrato vai estar escrito de que ele vai fazer o explante preferencialmente em bloco. Caso não seja em bloco, que ele vai se comprometer a retirar toda a cápsula, ok? E peça para ser filmado ou fotografado. Por que é importante que seja filmado ou fotografado? Você pode apenas ficar com essa filmagem, essa fotografia guardada para você. Você não precisa exibir para ninguém, mas é a certeza de que tudo foi removido, entende? Muitas vezes os médicos vão falar que deixou a cápsula para poder dar mais volume. Fujam disso, caiam fora dessa informação. A prótese, a cápsula, na verdade, ela tem uma espessura fina. A minha esquerda, que estava muito aderida, ela tinha quase 1 centímetro de espessura, tá? Mas vai valer a pena eu manter 1 centímetro a mais na minha mama e correr o risco de desenvolver o linfoma anaplástico de grandes células? Vai valer a pena isso? Vai valer a pena eu desenvolver seroma, como saiu um estudo recente, que a presença da cápsula, ela pode render seroma e eu ter que ficar puncionando pro resto da vida ou ter que fazer outra cirurgia? Não vale a pena, tá? Não vale a pena. Então, se você pensa em fazer o explante e seguir essas minhas dicas de ir atrás do médico que faça tudo direitinho, assine o contrato, tire fotos e vídeos e converse tudo direitinho contigo, eu só digo, boa jornada, boa cirurgia, vai dar tudo certo. Conta pra gente aqui, ó, nos comentários, o seu relato, se deu certo, se foi em bloco, se não foi. Se a sua cirurgia não foi em bloco, se o médico não retirou a sua cápsula, aí você vai precisar acompanhar com exames, tá bom? Infelizmente tem médicos que combinam uma coisa com a paciente e chegam na hora da cirurgia fazem outra. Processem esses médicos. Só isso que eu falo. Processem, porque você pagou por uma cirurgia e o médico não fez o que você combinou com ele, né? Você não vai numa concessionária trocar o pneu e o funcionário vai lá e calibra o pneu e fala, não precisava trocar não, eu só calibrei e você pagou pra trocar. Difícil. Então, gente, é isso. Espero ter ajudado de alguma forma com o meu vídeo, tá? Pelas informações que eu vejo no grupo, pelas informações que eu recebo lá diretamente no @explante de silicone, que aí quando vocês falam, provavelmente vocês vão estar lá falando comigo, que eu respondo a maioria das perguntas e dos directs lá. Também vou deixar aqui o meu perfil, tem o meu depoimento lá, que é @lalai_de_almeida. Então, é isso, gente. Eu espero ter ajudado de alguma forma. Deixem dúvidas, sugestões, perguntas, sugestões para novos vídeos,
que em breve eu pretendo gravar mais vídeos sobre o silicone, tá bom? É isso, gente. Tchau, tchau. Até a próxima. Ah! A camiseta Pomalua, gente, a minha loja que eu criei em relação ao explante. Então eu vou deixar aqui abaixo o link da loja, tá bom? Tchau!